amigos e minhas amigas internautas que nos acompanham pelo canal Toninho Nunes Terranet na plataforma YouTube. Estamos recebendo aqui o empresário Gilberto Teixeira Júnior. Gilberto, como é de praxe em nossas aberturas, nas nossas entrevistas, nos nossos bate-papos, gostaríamos que você apresentasse o Gilberto. Meu nome é Antônio Gilberto Teixeira Alves Júnior, né? Sou natural aqui de Janaúba, o pessoal mais me conhece como Gilbertinho da Construjan, né? Sou casado, né, há 24 anos, pai, casado com a Patrícia, né, minha esposa, parceira, pai de duas lindas meninas, né, que é a Giovana e a Isabela. Meus avós, né, minha avó materna, minhas avós maternas são natural aqui também de Janaúba. Meu avô Moisés Lacerda, né, veio do Nordeste. Minha mãe, né, casou com meu pai, que é o Antônio Gilberto Teixeira Alves, é o fundador do grupo Construjan. E minha mãe, né, a Marilza Teixeira Lacerda, que é a filha do Moisés Lacerda, né. Desde criança, né, nós estamos aqui no comércio, né, estudei, mas sempre dentro da empresa, moramos dentro da loja uma época, brinquei muito aqui dentro da empresa e estou na empresa já praticamente 30 anos, né, que estou trabalhando aqui, né, e aí com o passar do tempo meu pai foi passando o bastão, né, e aí a gente foi também abrindo outras empresas, né, que foi Casa dos Parafusos, depois veio o Rei das Tintas, depois veio a Construjan Madeiras, CP Piscina. Quando eu casei, nós fundamos aí a Supritec, né, Supritec Tecnologia, depois veio a CP Piscinas. E ao longo do tempo, né, a gente veio trabalhando a parte empresarial, né, participei de muitas entidades aí e sou um grande incentivador do desenvolvimento local, né? Então eu entendo que a gente tem que fortalecer a nossa cidade, a nossa região para que os nossos negócios prosperem. Então todo mundo tem que estar bem, né? Ô Gilbertinho, ficar bem. Antes de a gente entrar propriamente dito na questão do grupo Construjan, Construai, né, que está com 49 anos, a quem até queremos agradecer, que gentilmente nos cedeu esse espaço para que a gente pudesse montar o nosso estúdio e fazer essas entrevistas. Muito obrigado. Vamos entrar, antes de entrar na questão do Gilberto, né, que hoje é o diretor-presidente do grupo. Sim. Sim, o diretor-presidente. Vamos falar do Gilberto com as suas atividades empresariais, patronais, né, que eu sei que você participou de várias entidades. Como foi, de onde que nasceu essa ideia de fazer, além da empresa, para as entidades e quais as entidades que você já participou? Sim. Ou participa, né? Toninho, eu, desde os meus 18 anos, né, quando eu comecei assim, a realmente trabalhar na Construjan, né, eu sempre procurei me envolver em movimentos da sociedade, para que a gente consiga realmente trazer esse desenvolvimento local, né? Então já em 97, mais ou menos, né, o Juarez assumiu ali a Cijan e me convidou, e naquele momento, né, nós entramos lá junto, eu como vice-presidente da Cijan, e logo depois a gente fundou a CDL junto, né, no qual eu fui presidente. E de lá para cá, né, depois de 98, até foi depois da gestão do seu irmão, né, e de lá para cá nós viemos desenvolvendo, né, esse trabalho junto aí ao meio empresarial, né. Em 98 nós fundamos aí junto com os colegas, né, a Crédito Gerais, na época, né, cooperativa de crédito. E fomos trabalhando. Depois eu, né, saí da Crédito Gerais, deixei lá a turma, né, prosseguindo com o mandato. E depois eu sempre junto à Cijan, né, sempre junto à Cijan. Aí depois eu candidatei, fui
chegou minha vez de ser, né, presidente da Cijan. Depois nós aderimos à rede Construai em 2010, né? E aí há 2 anos atrás eu tive um mandato lá de presidente da Construai, né? A Construai é uma rede localizada, fundada em Alfena, sul de Minas, né? Hoje nós estamos com em torno de quase 100 lojas já pelo estado de Minas Gerais, né? Onde propiciou muita troca de informação com outros empresários, né? Que a gente buscando sempre o aprendizado e o desenvolvimento. E agora, né, esse ano, fui convidado aí pelo Darcy, que é o presidente hoje da Crédito Gerais, né, que nos convidou para juntar a chapa dele, e eu retornei para a Crédito Gerais no cargo de vice-presidente. Então, assim, sempre busquei estar envolvido dentro da sociedade, né? Quando eu estava, agora recentemente também, no mandato do Isaíldon, foi fundado o CODEM, também presidiu o CODEM, né, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Janaúba, né? Hoje o presidente é o Luciano Sartori, então eu presidi por 2 anos. E aí é isso que é a nossa busca, né? É exatamente, novamente, como eu sempre digo, a gente tem que melhorar a nossa cidade, a nossa região. Pois bem, então vamos falar então, agora do grupo Construjan, Construai. Como você já pegou, já estava já iniciado por seu pai, né, que fundou, mas como que você pegou, lógico, você conhece desde o início, como foi o início, e até os dias de hoje, todo esse progresso e quantas empresas hoje fazem parte do grupo, ou seja, passa uma régua na questão Construjan, Construai. Ok. Bom, a empresa foi fundada em 72, né, pelo meu pai. Meu pai trabalhava com meu avô antes de fundar a empresa, né? Tinha loja aqui na praça mesmo. E aí meu pai resolveu, né, fazer a carreira dele e comprou o imóvel onde hoje é a empresa. Desde sempre o imóvel, né, foi próprio. E aí fez uma loja 10x10, né? 10x10 e com um quintal muito grande, e foi desenvolvendo. O trabalho que eu sempre vi meu pai é que ele sempre buscou ter tudo, né? E era uma época que as coisas eram mais difíceis, né? Então ele tinha morado em São Paulo, então ele ia muito a São Paulo comprar as coisas, né? E gostava muito de empreender. E com isso a loja foi crescendo. Então, na época, as coisas eram mais difíceis, né? Não tinha a globalização, né? Até telefonia era mais precária, então estrada de terra. Então nós contamos com o desenvolvimento, né, de grandes fazendas, grandes empresas que vieram, né, de fora, que compraram fazendas na região de Janaúba, que propiciou também, né, essas formações dessas fazendas. E meu pai, bem articulado, fez muito negócio com esses empresários, né? As construtoras que compraram a fazenda, o pessoal da Andrade Gutierrez, Dr. Cleci e tantos outros que tiveram, né? E que tem fazenda aí na região. E depois veio o projeto Jaíba, né? E também deu outra alavancada. Veio a construção da barragem Bico da Pedra. Então sempre a busca da Construjan na gestão do meu pai, que depois eu aprendi com isso, resolver o problema do cliente. Então o cliente precisou da mercadoria, corre atrás, compra. Então não é material de construção, é o que o cliente precisar. Então aqui na loja a gente vendia pé de ferro para sapato, pote para água. Eu brinco que tem uma história, né, que até vendeu aqui, como é que chama? Birimbau. Então, chapéu. Então, a gente vendia de tudo para a área agrícola, para a parte de construção, gás de cozinha, até gás de cozinha a gente vendia. Eu era moleque, a gente saía para entregar na cargueira. Então, assim, meu pai sempre trabalhou, né, em todas as áreas, atendendo a necessidade do cliente, né? Então, a gente tinha caminhão, buscava produtos em Montes Claros, né? E trazia também oxigênio, acetileno. Então, assim, era bem diversificado por causa dessas empresas que vieram, construtoras,
E aí a gente, né, meu pai procurou ter esse material. E eu aprendi muito, né, lidando ali no balcão, né, na época, eu lembro que a gente vinha, estudava e tinha um horário de vir trabalhar e ali botava a gente para, por exemplo, eu arrumei muito lampião a gás, na época as fazendas usavam muito, então entupia, tinha que trocar camisinha, vidro, então a gente fazia isso, de vez em quando ele mandava, a água era calcária e queimava muita resistência, então a gente ia na casa de alguns clientes e trocar resistência. Então assim, a gente veio fazendo, então meu pai sempre botou nós para estudar e trabalhar e a gente aprendeu com isso, né? Depois eu fui para Belo Horizonte, estudei, voltei, né? E meus 18 anos eu voltei e falei, ó pai, não vou assumir a empresa com o senhor, vou trabalhar. E ali eu fui passando por todas as áreas, né? Comecei na área financeira e a gente foi desenvolvendo até que, né, ele me deu a permissão de gerenciar, né, a loja. Na época nós abrimos uma filial, depois meu irmão ficou com essa filial, depois nós abrimos a Casa dos Parafusos, depois a gente adquiriu de um colega o Rei das Tintas, né? Aí com o passar do tempo minha irmã casou, aí veio o Arlen para somar com a gente, né? Então o Arlen veio e deu uma força muito grande, né? Nessa época meu irmão já estava mexendo com fazenda, né? A gente tinha uma fazenda no Ramalhudo, e aí a gente veio desenvolvendo, né? Com o passar do tempo a gente veio crescendo, depois eu mais o Arlen, nós abrimos a Construjam Madeiras, né? Que hoje nós temos uma filial na Jaíba, e hoje o Arlen faz a gestão, né, do Rei das Tintas, e tem uma filial em Porteirinha, né? E eu estou fazendo a gestão, né, da Construjam e tudo. No meio do caminho, esqueci de falar, eu falei um pouquinho antes, em 98 eu casei, né, com meus 26 anos, com a Patrícia, e aí nós abrimos a Supritec, né? A gente viu a necessidade de ver que a gente precisava de uma empresa, né, na parte de rede, de tecnologia, e aí a gente abriu para prestar serviço para o grupo e prestar serviço para a cidade, né? E graças a Deus também deu muito certo, Deus tem nos iluminado bastante, que os nossos negócios vieram, graças a Deus, sempre prosperando, né? Nesse momento de pandemia, como que você, o empresário, o gestor de todas essas empresas, como que você teve que fazer, teve que rebolar para sobreviver nesse momento de pandemia? Ou foi fácil? Por a gente ouvir falar que a área de construção civil foi muito pouco afetada. Toninho, lá no dia 21 de março, né, de 2020 veio o fechamento, né, do comércio, né, 20 ou 21, então, essa data não me sai muito da cabeça. E aí na hora que o prefeito decretou o lockdown, a gente falou assim, e agora? Vai fazer o quê? Né? E aí a gente ficou pensando, né? Não podia vender, não podia atender o cliente. Mas aí a gente falou, peraí, vamos calmar, porque tá ruim para um, tá ruim para todo mundo. Né? Então vamos achar soluções aí. E aí o mercado de construção não para. Né? Foi dado lockdown para o comércio, mas o pedreiro, né, não é, vamos falar assim, empresa. Então o pedreiro trabalha, algumas empresas continuaram trabalhando e nos procurando. E aí a gente foi atendendo, né, um delivery, e fomos, né, ficamos aí uns 2, 3 dias sem realmente vender nada, até a gente ajustar e achar um caminho, e começamos a vender. O que eu vejo aí é que alguns setores realmente tiveram, né, essa questão da necessidade, porque foi colocado como, como é que dá o nome? Essencial, porque as coisas não podem parar. Né? Então o hospital precisa de uma reforma, todas as áreas precisam de uma reforma. E com esse lockdown as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa. Né? Então não estava saindo para bares, não estava viajando. Então aquela renda que eles tinham para o lazer, para outras coisas, aquilo foi juntando. Depois veio o auxílio emergencial, né, que colocou muito dinheiro no mercado. E aí a gente vê o seguinte, o cara ficou dentro de casa e olhou, aquela parede está ruim, tal, podia mexer nisso, já começou a sobrar uma grana, porque o cara não está comprando supérfluo, não está... E aí
veio gradativamente esse, vamos falar assim, do boom que deu aí, né, de reformas, de construção, porque começou a sobrar mais dinheiro de outras áreas, né, vamos falar assim. E aí veio esse movimento. Então o negócio foi muito automático, né? Então, eu acredito o seguinte, que os essenciais todos tiveram um crescimento muito grande, não só a material de construção, a parte de supermercado, parte de venda de bebidas, etc. Eu acho que teve aí, né, um boom aí. Então, fazendo uma comparação com os anos anteriores, houve um crescimento da venda na área de construção durante a pandemia? Sim, houve. Um percentual? Houve um percentual, principalmente no segundo semestre. No segundo semestre de 2020 foi realmente um semestre muito bom para nós, né? No ramo de informática também foi muito bom. A gente entrou com energia solar na Supritec, também vendeu-se muito e como continua vendendo, né? Porque hoje todo mundo está buscando. Foi um ano muito bom, Deus foi muito bom com nós. Ô Gilberto, e você acha que por parte do governo, via ação direta, governo, quando eu falo federal principalmente, né? Talvez também até o próprio estadual e quem sabe até o municipal, houve uma falta de incentivo para o empresário, de uma maneira geral, para sobreviver esse momento de pandemia? Ou você acha que as ações eram essas mesmas que foram feitas ou precisava ter feito mais? Olha, eu acho o seguinte, o governo colocou, né, logo de cara, ele incentivou ali para não haver demissões, né, a suspensão do contrato de trabalho, a redução da jornada. Então eu acho que foi tomado medidas cabíveis. Eu não vejo que poderia ter sido outras, talvez sim, mas eu não sou especialista nessa área, eu não vou poder falar muito. Mas eu acho que para a gente, por exemplo, né, nós não tivemos que demitir, né? A gente passou isso aí fazendo reduções de contrato de trabalho, pegamos o pessoal que era mais velho e reduzimos, depois ele tornou colocar mais um pouco de redução, a gente deu férias, a gente antecipou o pagamento do 13º, o ano passado pagamos em julho para exatamente ajudar, né, os nossos colaboradores, e veio aí depois, né, redução de taxa de juros para empréstimo. Então eu acho que para o comércio foi bom. Eu vejo que tem muita gente que entrou em dificuldade porque eu acredito que já estava em dificuldade antes, né? E aí, com o fechamento de algumas áreas que realmente demoraram muito de abrir, que eu acho, do meu ponto de vista, foi errado. Eu acho que não é o comércio que propagava a doença. Eu acho que é mais a questão dos cuidados. Porque na minha loja, por exemplo, por um bom período nós não tivemos contaminação. E todas as contaminações que tiveram foi porque os nossos colaboradores contaminaram fora. Mas os cuidados e a higiene que todo o comércio buscou ter, todos os comércios, conversei com farmácia que não fechou em momento nenhum, e colegas que têm farmácia falaram, não, aqui não teve contaminação, eu não perdi funcionários, porque tiveram os cuidados. E olha que a farmácia é onde que o doente vai comprar. Exatamente. Né? Então eu acredito nisso. Então eu acho que, de uma certa forma, a questão de fechar o comércio é para inibir as pessoas de ir para a rua. Conscientizar, porque falta conscientização da população em relação a isso. Bom, antes que a gente encerrar, quando eu comentei com alguns amigos lá fora que estaria entrevistando o Gilberto, algumas pessoas façam essa pergunta. Eu falei, tá, eu vou ver se eu tenho espaço para fazer essa pergunta. Mas nós vamos fazer a pergunta, né? Gilberto, eu te conheço, né, desde criança, nós somos amigos desde criança, fomos companheiros do Rotary Club, né? E sei que você é uma pessoa que, além de ser um empresário, preocupar muito com a questão das empresas ligadas ao patronal, né? Que eu não gosto muito dessa palavra, mas as entidades de classes patronais. Sim. Porém, eu sei que você é uma pessoa que serve sempre no Rotary, em outras associações. A pergunta que o povo pede: Gilbertinho tem alguma pretensão política? Ô Toninho, Ou que não seja pretensão, projeção ou aspiração para um dia entrar nesse mundo da política? Toninho, eu sempre gostei de servir, como você falou, né? Eu sempre preocupado com o desenvolvimento, né, da nossa região, que é onde está inserida a minha família, onde está inserido os nossos negócios. Essa questão política,
sempre a gente que gosta de ajudar e de servir, quer ver o nosso município melhor, né, passa também pela política, né? Então hoje eu já tive partido, não tenho, né, exatamente para não ser convidado. Fui convidado várias vezes para entrar na política, mas sempre a gente olha muito como é que hoje é marginalizado a política, né? Só então um ganchozinho, mas ela não é marginalizada exatamente por isso que as pessoas de bem, as pessoas que poderiam mudar a cara da política, elas estão meio receosas em entrar? Sim, ok. Mas eu vejo assim que a gente tem que aprender muito para entrar na política, para entrar na prefeitura, porque hoje as leis são muito severas e a gente é empresário, a gente não é formado em gestão pública, né? Então acho até que deveria mudar, né? O cara para assumir uma prefeitura, assumir um estado, ele tinha que ter um curso ou uma especialização em gestão pública, para saber, né, as leis, para saber os caminhos, porque senão amanhã você pode fazer o bem, fazer uma boa gestão, mas você sair com 2, 3, 4 processos. E além, que é o que mais assim preocupa a gente, é a exposição, né, da nossa família, as conversas que saem, coisas, mentiras, as fake news que saem. Então assim, eu já tive vontade, já fui convidado, a gente, né, sempre conversa com a família e dentro da família eu nunca tive, né, esse apoio. Então eu falei que não, eu vou ajudar da forma que eu posso. E a forma que hoje a gente tem ajudado é participando das entidades, ajudando pelos bastidores. Então eu continuarei sempre, né, defendendo o desenvolvimento econômico, social da nossa cidade, mas ajudando aí nos bastidores. Então o que precisar de mim, a gente sempre vai estar às ordens aí nesse sentido. Mas assim, politicamente, você já tive vontade de se candidatar a prefeito e tudo, mas hoje não, hoje... Mas também não descartou, viu, gente? Hoje passou. É coisa para ser conversada. Mas como que você vê, numa cidade igual nós moramos em Janaúba, que estamos liberando 50 mil eleitores, que por si só já elegeriam um deputado estadual, como que você vê, assim, por que nós não temos aquele candidato da terra que se elege? Eu gosto de citar um exemplo de Guanabi, aqui próximo. Acho que talvez seja o dobro, não sei como é que é a questão lá do número de eleitores, mas não é muito mais do que o dobro. Se for, é máximo o dobro. Lá tem acho que um federal e 3 estaduais. Em Janaúba, há muito tempo que nós não temos um candidato, um deputado estadual daqui. Os últimos tiveram, que eram o Dimas e a Elbe. E a Elbe era mais de Montes Claros que daqui. Então, que moravam aqui, praticamente era o Dimas. Antes dele teve o Adelino, né? E, salvo engano, foi só. Né? Só. Então, quer dizer, uma cidade de 50 mil, que ela exerce uma liderança em mais outras tantas cidades, que em torno de Janaúba hoje nós devemos ter no mínimo uns 400 mil eleitores, somar todas as cidades que circulam no dia a dia em Janaúba. O que falta da classe política, ou talvez até não vão dizer o político pensa nele, ele topa desde que seja ele. Sim. O que falta da população, da sociedade, do grupo empresariado, para poder conscientizar que está na hora de a gente mudar essa cara dessa situação? Toninho, eu vejo a palavra certa, é o que você falou, é a conscientização, né? Então, eu vejo que a grande maioria, né, dos nossos líderes, né, eu falo isso desde o vereador a prefeitos e outras lideranças políticas do nosso município, da nossa região, né, olham muito o seu lado, né? Então o que eu vejo é isso. E aí ele tem o apoio da população que o elegeu ou que acha ele como liderança e segue. E nisso aí cada um olhando para o seu lado procura aquele deputado e faz trabalho para aquele deputado. E geralmente é os deputados de fora, né, que eu vejo que alguns sim trabalham, mas a grande maioria só dá migalha aqui para a região, né? Então eu acho que o que falta é a população entender isso, né? Eu sou maçom, né, e dentro dessa nossa visão de envolvimento e desenvolver a nossa região, eu participo também do Conselho Maçônico da Serra Geral. E na eleição passada, nós fizemos um trabalho já de base, a maçonaria já vem fazendo isso antes, mas pegou muito em cima da hora na última eleição. E aí nessa eleição para
prefeito, a gente, né, nos municípios, nós trabalhamos a Serra Geral como um todo, junto com candidatos a vereadores que são irmãos, para que eles possam, e fizeram um compromisso, assinaram um documento com a maçonaria e com a população também, de apoiar no próximo pleito de deputado, né, que é o ano que vem, apoiar aí candidatos da região, né? Se não deixar muitas vezes o seu candidato porque ele precisa politicamente daquele vamos falar assim, deputado, mas que ele divida o voto, que ele dê uma ajuda para um candidato da nossa região, né? Se possível for de Janaúba, ótimo, se não, da região. Então nós temos que parar de pegar pessoas de fora, de outras regiões, né? E nós já tivemos vários candidatos e candidatos que passaram perto de ser eleitos. Muito bem, até louvável essa ideia da maçonaria, que eu acho que tem que nascer sim de grupos fora da política. Eu, né, já fui vereador, participo de movimentos políticos, estou sempre engajado na política, e vejo que lá dentro, assim, como diz, se sobrar, que sobra para mim. Então, vamos todo mundo conscientizar que de Janaúba tem que ter um deputado, maravilha. Então, eu estou aí. Quer dizer, todo mundo pensa disso lá no meio político. Sim. Agora, se nascer um movimento empresarial das entidades, seja Rotary, Lions, maçonaria, clubes, outros clubes, ou a própria a Cijan, né? Se nascer fora do meio político, eu acho que vai dar uma credibilidade muito grande e um engajamento do povo, que aí eu falo, não, com político não vou envolver, mas coisa... Eu acho que talvez poderia, vocês que são líderes aí, estão na frente das entidades, começar a discutir essa questão, porque realmente, a gente vê, eu convivo com outras cidades, eu vejo, por exemplo, uma Pouso Alegre daquela lá, que lá se chegar um candidato a deputado lá, que não mora lá, ou que não seja de lá, nem espaço ele tem para fazer discurso, que o pessoal corre mesmo com o cara de lá. Eu tenho um exemplo de um deputado federal, que eu não vou citar o nome, que ele andou indo lá para o sul, comprando rádio, fazendo um barulho todo. Na época lá, o povo simplesmente abriu as urnas e não votou, e não vota, porque lá tem aquele espírito mesmo, não, nós vamos votar e não dá até. Janaúba tinha que ter esse espírito, então por isso que fica aqui a deixa, quem sabe vocês que são dirigentes, né, empresariais aí, ou de Lions, Rotary, maçonaria, comece a pensar nesse movimento, está na hora. O ano que vem nós temos eleição, está na hora de começar. Sim, a pandemia que atrapalhou um pouco, né, mas esse movimento ele já está sendo feito, né? A Cijan é uma entidade apolítica, apartidária. Aliás, ela é política, porém apartidária, né? Fazendo a correção, porque nós temos que participar da política. Mas ela é apartidária, então sempre abrimos espaços para candidatos lá para poder falar. E sim, o empresariado está unido e entende isso, mas precisa que a população entenda isso e vote em candidatos da nossa região, né? Concentre o voto, né? Dá para a gente fazer, acredito que se a Serra Geral toda, pode ser até utopia, mas se a Serra Geral toda se unisse, seria no mínimo aí uns 4 deputados estaduais, uns 2 federal, comprometidos com a nossa região. Sem dúvida. Né? E deputado, políticos, entende voto. Então, se tem voto e foi eleito, ele vai trabalhar pela região, porque senão ele não é eleito depois. O povo hoje já está ficando mais culturalmente, né? Mais politizado. Então hoje já não é massa de manobra tão fácil quanto já foi no passado. Então, com essas redes sociais aí a coisa... Então o que a gente pede à população é isso, vote, trabalhe e não pela doação, porque asfaltou minha rua, porque eu tive um benefício. Vote porque precisa de nós mudarmos a política da nossa região aqui. Pois bem, meus amigos, estamos chegando ao fim desse bate-papo e deixamos aqui, Gilbertinho, suas considerações finais, o recado que você queira dar. Toninho, primeiramente agradecer, né, você pelo convite, né, para mim é um prazer estar aqui no seu programa. Eu sou muito grato, né, a Janaúba, a nossa cidade, a nossa população, né, nossos negócios, né, graças a Deus, né, primeiramente, aí tem nos iluminado nossa família, né? E a gente, ao longo desses 49 anos, né, sempre prosperando.
agradecer imensamente a todas as nossas clientelas, nossos amigos que prestigiaram, né? Nós temos clientes aí de 30, 40 anos que são clientes da gente aí fiéis. Então a gente sempre procura e continuaremos procurando melhorar o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, sabendo que temos, né, pontos a ser desenvolvido, a melhorar, mas o nosso objetivo é realmente trabalhar em prol, né, da nossa comunidade e dos nossos clientes. Muito bem, então estamos aqui encerrando mais esse bate-papo. Queremos pedir para vocês, internautas, inscrevam-se no canal, porque só com a sua inscrição é que nós vamos cumprir a meta de alcançar o mínimo que o YouTube exige para que a gente possa permanecer. Dá aquele like, faça o seu comentário na entrevista do Gilbertinho, dá aquele bate aquele sininho para você receber as novas notificações das novas matérias. Nos ajude, que só assim nosso canal irá sobreviver e com essa linha, trazendo pessoas que têm potencial para poder desenvolver a nossa cidade e a nossa região. Muito obrigado.